elas fizeram? Elas pouparam aquela criança, o bebê. Aquele bebê, a Bíblia conta que aquele bebê, ele era formoso demais. E também durante 3 meses, Joquebede esconde aquela criança do faraó e de seus soldados. A confiança em Deus que Joquebede teve em Deus, ela foi recompensada. Ela criou o próprio filho. Olha o que Deus faz. A criança é encontrada às beiras, na beirada do rio Nilo, pela filha do faraó. E a própria filha do faraó contrata a mãe de Moisés para criá-lo, e ainda recebe uma recompensa por aquele ato de criar o seu próprio filho. Glória a Deus. E agora vamos imaginar essa situação. Como uma mãe, ela consegue fazer com que seu filho pare de chorar? É quase que impossível, né? Uma criancinha, quando sente dor de barriga ou está com fome, ela chora mesmo. E imagine essa situação que Joquebede teve que fazer: colocar a sua criança de 3 meses às beiras do rio Nilo. E todos sabem, quando a gente estuda a hidrografia lá do Egito, da África, nós percebemos que o rio Nilo era cheio de crocodilos violentos, eram animais ferozes. E imagina o coração daquela mamãe tendo que fazer isso. E ela pede para sua irmã, olha, Miriam era o nome do irmão daquela criança. Até então ele não tinha o nome de Moisés. Ele diz, olha Miriam, vai lá e observa, fica observando. Glória a Deus por isso. Mas Deus recompensou aquela mulher. A confiança que ela teve em Deus, que Joquebede teve em Deus, foi recompensada. Por isso as mamães, elas receberam essa força interior, essa força para proteger os seus filhos. Imagine, proteger de quê? Proteger do mundo. Proteger do mundo. Proteger daqueles que querem ferir o seu filho. Proteger de problemas que podem ter na escola. Glória a Deus. Proteger na escola. A mamãe às vezes sabe que o filho ele passa por situações na escola, onde qualquer que vá, que possam gerar problemas. Mas a mamãe, ela está aí, ela está lá sempre junto com seu filho para proteger. Glória a Deus. Deus capacitou a mulher com uma força interior para fazer algo muito difícil, que ninguém faria. A maioria das mães, elas seriam capazes de tirar o seu filho, de entrar em um fogo, para tirar o seu filho, salvar de um incêndio. Talvez nós acompanhamos vídeos no YouTube de mães que morreram afogadas porque quiseram salvar o seu filho de uma enchente. Conseguiram salvar o seu filho, porém elas morreram tentando salvar os seus filhos. Essa é a verdadeira mãe. Glória a Deus por isso. Deus capacita também a mamãe naquele momento de despedida, quando o seu filho ele tem que sair, para
seguir a sua vida. Talvez ele tenha que mudar de cidade porque conseguiu um emprego. E não é fácil a mãe ter que sair, deixar o seu filho seguir a sua própria vida. Quando o filho ele tem que seguir o seu destino, quando o filho ele tem que tomar as suas decisões, agora sozinho. Graças a Deus, glória a Deus. Quero também falar de uma mãe que ela precisou acreditar, e Deus capacita cada mamãe para acreditar em Deus. Quero falar de uma mãe chamada Ana. Ana foi a mãe de Samuel, e eu quero ler em 1 Samuel 2, do versículo 18 e o versículo 19. Graças a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel 2:18 diz assim: aleluia. Samuel, contudo, ainda menino, ele ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Glória a Deus. Essa mãe, ela não podia ter filhos. A Bíblia fala que ela era estéril. Ana, ela era uma mulher estéril, mas Deus ouviu a sua prece quando ela pede com fé, que é dizendo que ela é uma mulher triste por não ter dado um filho para o seu marido Elcana. Mas Deus ouve e contempla a sua fé e oferta, quando ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu o consagrarei para ti. Seu esposo Elcana amava muito ele a amava muito, porém nada podia substituir aquele desejo daquela mulher de ter filhos, porque Elcana, ele tinha outra mulher chamada Penina, mas Penina ela podia ter filhos com Elcana, como teve. E a Penina, ela zombava de Ana, e a Bíblia fala isso. Mas Ana vivia triste, por isso ela pediu a Deus e fez aquele voto. E Deus contempla o desejo de Ana. E Ana, quando Ana é contemplada com aquele voto, ela cumpre seu voto e consagra Samuel a Deus. Aleluia. Por isso Ana teve mais 5 filhos, e a Bíblia diz que Ana ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Glória a Deus. Aleluia. Ana, ela teve força para deixar o seu filho aos cuidados do Senhor, naquele local onde Eli morava, servia como sacerdote naquele local. Glória a Deus. Ana tinha força para visitar o seu filho uma vez por ano. E ela ia uma vez por ano, levava presente para o seu filho Samuel,
e depois ia embora. Parece que tudo, né? Glória a Deus. Acredite que até o final, mesmo que ninguém acredite, mamãe, nos seus planos, ainda que seja alguma coisa difícil, ainda que seja uma coisa impossível aos olhos humanos, Deus pode te contemplar. Peça com fé, mesmo que ninguém acredite, Deus está te ouvindo. Quero falar também de uma mãe chamada Rispa, mãe de 2 filhos que sofreram uma morte terrível, mas ela, como mãe, Deus deu a capacidade para ela e tem te dado também, mamãe, para cuidar, lembrar também. Vamos ler, está escrito em 2 Samuel 21, 10. 2 Samuel capítulo 21, versículo 10. Diz assim: então Rispa era o nome da mãe. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Glória a Deus, aleluia. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocasse de dia, nem os animais selvagens à noite. A Bíblia conta a história dessa mãe, que talvez seja uma das histórias mais tristes que a Bíblia conta. Por quê? Porque após 3 anos seguidos de fome, naquela época Davi era o rei daquela região, e Davi consulta a Deus para saber o motivo, e Deus disse que era por causa de um povo chamado Gibeonita, porque durante o reinado de Saul, ele matou muitas pessoas daquele povo, e naquela época eles tinham um pacto de paz, que não poderia haver guerra entre os habitantes daquela região. E Davi, ele não pergunta a Deus o que fazer, mas ele foi até o rei dos Gibeonitas e pergunta o que ele queria em troca para compensar a morte do povo que foi feita por Saul em tempos de paz. Então eles pedem a morte de 7 parentes de Saul, 7 filhos de Saul. E essa mamãe Rispa, ela era mãe de 2 filhos destes que foram enforcados a pedido do rei dos Gibeonitas. E naquela época estava havendo a colheita, eles estavam fazendo colheita, e todos os homens daquela região estavam participando daquela colheita. E segundo a tradição, eles não poderiam tocar em cadáveres. Por isso, aquela mãe ficou esperando até que aquele tempo se passasse de colheita. Então, aquela mamãe durante o dia ficava velando aqueles filhos, mesmo mortos, o corpo de seus filhos durante o dia, e também ela os velava à noite. Então
as mães, elas receberam forças para cuidar, muitas vezes arriscando as suas próprias vidas. Talvez alguém dizia: sai daí, mulher, deixa, esses corpos aí já estão mortos no sol, espantando aqueles animais talvez ferozes, sendo zombada talvez, mas aquela mãe não, ela permaneceu ali, ela olhando aqueles corpos com dor de ter perdido aqueles filhos. Talvez alguma mãe dessa rua esteja sofrendo porque tenha perdido seu filho, algum filho, por um acidente, por uma doença grave, talvez até pelas drogas mesmo. Mas quero te dizer, mamãe, que Deus, Ele te deu essa capacidade de se portar. Continue orando, continue cuidando dos seus filhos. Rispa, a Bíblia conta que aquela mãe, Rispa, ela tocou o coração do rei Davi naquela época, e ele próprio tomou atitude e mandou enterrar aqueles corpos. Deus, minha querida mamãe, também irá se comover pela sua oração. Seus filhos serão cuidados. Glória a Deus. Quero também falar aqui de duas mães. Essa história, ela está registrada em 1 Reis 3, 24, 26. Essas mães eram diferentes, eram duas mães de mulheres da vida, duas mães prostitutas. E diz assim: então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, e então o rei ordenou: cortem a criança viva ao meio e dê a metade a cada uma das mães. A mãe do filho que estava vivo disse assim, ela se moveu de compaixão e disse assim: por favor, meu senhor, não faça isso, dê a criança viva a ela, não importa, não a mate. A outra mãe, porém, disse: não pode cortar, não será nem minha e nem dela. Veja a situação do rei Salomão, aquele que pediu sabedoria para Deus. A Bíblia conta que certo dia o rei Salomão, ele precisou julgar a causa de duas mulheres. Elas eram prostitutas e elas moravam juntas e tiveram filhos. As duas tiveram filhos. Uma delas deitou à noite, ela deitou por cima do seu filho e matou o seu bebê sufocado. A Bíblia conta isso. E o que ela fez? Ela trocou o seu filho pelo filho da outra. Ou seja, ela tirou o filho que estava morto, trocou com o filho que estava vivo. E por isso as duas foram para o julgamento com o rei Salomão. E o rei Salomão, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, disse: como poderei resolver essa situação? E com toda a sabedoria que Deus lhe deu, o rei sabia que o amor de uma mãe nunca ia deixar que aquele filho morresse. E o que ele fez é o que eu acabei de ler. Ele pega uma espada e manda cortar aquela criança ao meio. E quando o rei Salomão manda cortar aquela criança, aquele bebê, e dividir entre as mulheres, a verdadeira mãe, ela preferiu perder o seu filho para aquela outra mulher do que deixar o seu filho morrer. Minhas queridas mães, glória a Deus.
As mães receberam forças para perder. Quantas oportunidades as mães perderam em suas vidas para cuidar de sua família? De quantos sonhos a mãe teve que abrir por causa dos seus filhos? A mãe, às vezes, ela deixou de lado muitas coisas para que seus filhos ficassem bem. Glória a Deus por isso. Muitas mães deixaram também de continuar seus estudos, ou até mesmo de estudar. A minha mãe, por exemplo, ela teve 14 filhos e ela estudou até o 3º ano do primário, que antigamente, às vezes a mãe tem que deixar de trabalhar para cuidar do seu lar. Quem sabe aqui nessa rua, alguma mamãe tenha deixado de fazer alguma coisa importante, mas preferiu ficar ao lado de seus filhos, preferiu ficar ao lado para ver crescerem os seus filhos. E Deus, minha querida, conhece o seu coração e te deu forças para fazer isso com alegria. Às vezes quando as mães veem os seus filhos bem-sucedidos, elas choram, elas derramam lágrimas de alegria, de ver o seu filho passando no colégio de ano, todos os anos. A mãe se alegra e chora quando o seu filho passa em um vestibular, quando consegue um bom trabalho. Ela se alegra com o sucesso do seu filho. Glória a Deus. Já estaremos encerrando e transmitindo as mensagens. Chegou mais uma mensagem agora e daqui a 10 minutinhos a gente vai estar. Quero falar também de uma mãe conhecida na Bíblia como mulher cananeia. Ela tinha uma filha que sofria de uma doença espiritual. A menina, ela era endemoniada. Está escrito no livro de Mateus 15, 27 e 28. E diz assim, a mãe diz assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. A Bíblia fala que um dia uma mãe desesperada procurou Jesus desesperadamente para que Jesus ajudasse a sua filha, que estava possessa, ela estava cheia de demônios, mas ela não era uma mulher da casa de Israel. E Jesus lhe disse: olha, eu não posso te ajudar. Como é que eu posso tirar o pão dos meus filhos e dar aos cachorrinhos? E aquela mulher muito humilde, ela disse assim: Senhor, mas até os cachorrinhos eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Como foi difícil aquela mãe ter ouvido aquela resposta de Jesus: olha, não, eu não posso tirar o pão dos meus filhos e dar aos cachorrinhos. Como foi duro, mas ela insistiu. Como uma mãe, ela foi sábia. Como uma mãe, ela disse: mas Jesus, até os cachorrinhos eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A fé daquela mãe foi a força
necessária para que ela se curvasse diante de Jesus. Ela se humilhou. Que bom seria se todas as pessoas tratassem as mães como Jesus tratou, mas nem sempre é assim. Deus, ele falou algo, mas deu resposta àquela mulher pela a sua fé. Deus precisou dar muita força para as mães se humilharem por seus filhos, para suas mães se rebaixarem por seus filhos. Quem sabe se humilhar no trabalho, pedindo emprego para o seu filho. Sabemos que hoje o trabalho está muito difícil, um trabalho formal. Quem sabe a mãe ela tem que se humilhar para alimentar. Muitas vezes procuram, nós vemos nos noticiários, algumas mães que saem em São Paulo, no Rio, procurando comida, até mesmo nos lixos de restaurante, para levar para os seus filhos. Às vezes a mãe tem que procurar a escola, uma educação. Elas ficam nas filas, passam a noite, como no início desse ano nós acompanhamos também pelas mídias. As mães acompanhando